Doutor Gerson Bonorino, meu amigo. Olá, Olha meu ele caro aí. amigo Sandro. Como é que você Sandro tá? Rogério. E Eu tô aí? bem, o senhor aí nessa cidade aí, nessa Paulista aí maravilhosa. Estamos aqui. São Paulo É, que maravilhosa. bom. Isso aí. Maravilha. Ó, o pessoal tá entrando, Legal. o pessoal tá chegando aqui. Vamos esperar o pessoal Uhum. chegar aqui. Aí a gente vai colocar. Vamos mandar o aviãozinho aí. Ô, Gerson, pega o aviãozinho, essa setinha que tem do lado, e manda aí para algumas pessoas. Se você tem na sua família, se você tem no seu ciclo de amigos, pessoas ansiosas, pessoas tristes, pessoas que estão fazendo isolamento social ou forçadamente durante a pandemia passaram por isolamento social e depois você vê que a É, pessoa já não funciona da mesma forma, manda esse é. aviãozinho, porque essa live de hoje é para salvar vidas. Gerson, acho que vamos nos apresentar aí. Eu já expliquei, né? Deixa eu colocar o título, né? Cara, eu vou ter que reaprender a mexer nisso aqui, né? Muito tempo sem fazer live. Eu quero colocar um título dessa live aqui, né? Mas eu não sei como fazer isso, mas tudo bem. Olha só, o objetivo dessa live, eu vou repetindo, né, durante a live, é informar e salvar vidas. Grava isso, tá bom? Salvar vidas. Então vamos lá, pessoal. Vou falar aqui rapidamente de mim e aí vou apresentar o Dr. Gerson, que ele é o grande foco, ele que merece todos os holofotes aqui hoje, tá bom? Bom, quem que eu Obrigado. sou? Eu sou empreendedor desde sempre. E há 12 anos atrás eu descobri uma coisa. Eu adoro negócios, adoro business, sempre gostei disso, sempre fui empreendedor. Só que daí há 12 anos atrás eu entendi que tinha um monte de coisa na minha vida que não dava certo. E aí eu entendi que as empresas, os negócios, as amizades, a família, o lazer, tudo é feito de uma coisa chamada ser humano. Pessoas. E quando um negócio é feito de pessoas, os business são feitos de pessoas, o lazer é feito de pessoa. Não, o meu lazer eu não preciso de nada. Ah, eu ando de patins, eu não preciso de pessoas. Precisa. Alguém teve que fabricar aquele patins. Então, assim, precisa de pessoas para tudo. Então, eu entendi o seguinte, que eu entender de pessoas ia me dar a clareza que eu precisava sobre mim mesmo. E aí, então, eu iniciei uma jornada há 12 anos para entender cada vez mais, primeiramente, sobre mim e entender sobre o comportamento humano. Tá bom? Por que algumas pessoas não performam? Por que outras pessoas performam? Por que tem pessoas tristes e outras felizes? Umas tristes com 10 milhões na conta, outras felizes com R$ 1.000 na conta, ou talvez negativa. O que é isso? Então, isso é comportamento humano. Nós somos feitos dessas coisas, tá bom? Então, olha só. E aí, eu comecei em 2009 essa jornada. Ponto. Encerra por aqui, porque, como eu te falei, o holofote aqui tem que estar virado para o Dr. Gerson. E aí eu quero agora que o Dr. Gerson explique quem é o Dr. Gerson. Vai lá. Boa noite aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Gerson Bonorino, eu sou psiquiatra aqui do Rio Grande do Sul, atendo em Porto Alegre, tá? Sou especializado na área de neuropsiquiatria, doenças neuropsiquiátricas em geral, tá? Da Associação Brasileira de Psiquiatria, na qual eu passei na prova, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria no primeiro ano, né, de psiquiatria. Foi muito bom para mim, inclusive, já pude sair trabalhando. Então, basicamente, esse é meu histórico, né? Ele está Não sendo tem muito mais o singelo. que falar. Deixa eu terminar de apresentar ele aqui. Para. Olha só. Imagina. O doutor, ele vai e começa a fazer, então, a psiquiatria. E no primeiro ano, ele vai para o Conselho de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E já começa a trabalhar. Então, a gente já entende que não é um ser humano comum, concorda? Então, olha A só. Associação Brasileira de Psiquiatria é uma prova, né, extensa que a gente faz aí, né? Mas Então, geralmente o pessoal faz no fim da residência, né? então. Mas como eu já estava preparado ali, eu fui no primeiro ano e passei, foi bem legal, assim, né? Então Legal. aí acabei saindo da residência até porque me incomodava, né? Tinha o meu carimbo ali escrito psiquiatra, Associação Brasileira de Psiquiatria número tal, né? O título. E Legal. aí ficava um pouco desconfortável, né? Então aí a gente partiu para a prática clínica de verdade, assim, né? Cheguei a dar aulas ali, fazer supervisão de graduação no Hospital Presidente Vargas, materno infantil na área de psiquiatria aqui em Porto Alegre, na Santa Casa também, né? Maravilha. Mas o ambiente acadêmico não Maravilha. estava me acrescentando muito, né? Então aí eu
partir realmente para a clínica privada, né, para o meu consultório e focar em pacientes da minha área, que são pacientes neuropsiquiátricos. Legal. E geralmente pacientes, né, o meu foco, o perfil de pacientes são pacientes que já vêm de vários tratamentos clínicos sem sucesso, né? Principalmente na área da psiquiatria, né? Então, a partir daí que a gente vai formando o nosso público cativo, né? Legal. E, claro, né, evidente, como tu pega casos aí que já passaram por inúmeros especialistas, né, inúmeros tratamentos, o teu nome na cidade cresce, né? É, isso aí. Então, isso aí Maravilha. Olha quanta coisa ele falou aqui sobre as especialidades dele. E olha só, ele está sendo muito humilde. Porque eu conheço com mais profundidade todas as especialidades do Dr. Gerson Bonorino. Porque, assim, o que virou uma especialidade dele é ele. Olha só, é ele tratar uma pessoa desde os sintomas, dos primeiros sinais, mas também, o que acontece? Quando uma pessoa tem a bagagem que ele tem 27 anos, clinicando todos os santos dias dentro de um consultório, o que acontece? Ele acabou ajudando outros colegas médicos a também resolver situações que muitas vezes você precisa da vivência, da experiência, né? Você imagina, 27 anos tratando o número de pessoas que ele trata, a agenda lotada, então ele tem alguma coisa para compartilhar aqui, né? Bastante experiência. 2 anos atrás que eu fiz uma live, e eu acho que assim, eu fiquei um tempão sem fazer live, agora eu volto a fazer live novamente. Sabe por quê? Porque é o seguinte, uma live pode salvar a vida de uma pessoa, quando se trata de um assunto desse como a gente vai tratar aqui hoje, tá? E há 2 anos atrás, eu fiz uma live onde uma pessoa que estava lá dentro, eu estava falando sobre fazer check-up anualmente e tudo mais, não era muito voltada à área médica, mas eu falei a importância de a pessoa se cuidar. E essa pessoa, naquele dia, ela relatou que ela não ia há muito tempo. E eu falei o seguinte, as pessoas se acostumam com os sintomas que vão surgindo durante a vida, né? Então, eu tenho ali um esquecimento e tá tudo bem. Eu tenho uma dor de cabeça infernal e tá tudo bem. Eu vou me acostumando com ela, vou tomando remedinho e a vida vai passando. Essa mulher estava tendo esquecimentos. E eu perguntei para ela há quanto tempo, ela falou há 2 anos. Há 2 anos. Eu falei, nossa, você virou o melhor amigo desse problema, né? Virou o melhor amigo dele. Pegou ele aqui no colo e começou a cuidar. O que acontece? O que acontece? Essa pessoa, depois dessa live, que essa live foi enviada para ela, depois dessa live, ela foi fazer os exames médicos dela e descobriu naquele dia, o médico virou para ela e falou o seguinte, se você não começar a iniciar um tratamento hoje, você vai ter um AVC. Uau! Então, ela voltou depois lá no Instagram e no direct e me mandou, você salvou a minha vida. E eu falei para ela, não, quem salvou a sua vida foi você. Porque muitas pessoas ouviram o que eu falei, mas não foi fazer o exame. Mas não foi através de fazer um check-up. E olha só, tem muita, não estou falando pouca. E o doutor tem muito mais propriedade para falar disso do que eu. Muita doença que já está começando, está num processo, numa fase inicial e você não se deu conta. O problema disso, sabe qual que é? Não é a pessoa deixar de existir, não é a pessoa morrer. O problema disso aí é quem ela deixa por negligência. É quem ela deixa aqui, que depende dessa pessoa, por negligência. Então, o intuito dessa live é informar e salvar vidas. Então, agora, nesse momento, se você conhece alguém, depois dessa história que eu acabei de contar, que merece receber o aviãozinho dessa live, a indicação dessa live, então, pega aqui do lado, ó, tem um aviãozinho, uma setinha assim, e envia para as pessoas ansiosas que você conhece, pessoas que estão com isolamento, se isolando, ou pessoas que passaram pelo isolamento da pandemia e você viu que essa pessoa já não funcionou mais do mesmo jeito, irritabilidade, entendeu? Assim, excesso de irritabilidade, entende? Impulsividade. Falta de concentração, tá? Então, também, assim, muito comum. Envia essa live aqui, envia e diz para essa pessoa, manda no direct dela, assim, você precisa assistir essa live. Tem um neuropsiquiatra com 27 anos de experiência que ele vai explicar as 3 principais fases de instalação do processo de ansiedade que está dentro do processo depressivo. E até uma pegadinha, porque o anúncio da live era o quê? Ansiedade. Mas por que eu coloquei ansiedade e não coloquei depressão e a gente vai falar de depressão? Porque se eu colocasse depressão, algumas pessoas ansiosas iam olhar a live e iam falar assim,
Ah, eu não sou depressivo. Uhum. Eu sou ansioso, mas eu não sou depressivo. Aí não estaria aqui. Só que saiba que um dos motivos, dos maiores motivos, que é que está dentro da fase 1 da depressão, é a ansiedade. Ela te leva para a depressão. Então, por isso, isso aqui foi uma pegadinha para me manter os ansiosos aqui, para salvar esses ansiosos de irem para a depressão. Ok? Então, dispara aí, pessoal. Manda essa live para o maior... Informação é tudo, né? Informação é tudo, e quanto melhor a informação, melhor partilhada, maior o benefício coletivo, né? As redes nos permitem isso hoje em dia, né? Isso. Eu fico me perguntando como teria sido diferente se eu tivesse as redes sociais desde o início, né? Para poder divulgar, fazer esse tipo de trabalho, né? Ia ser muito mais interessante. Quantas vidas? Né? Quantas vidas salvas? Eu já fiz live que eu recebi no direct. Se eu não tivesse assistido você, eu teria me suicidado. Uau! Uau! Quanto custa isso? Quanto custa isso? Não tem preço. Não tem preço, tá bom? Então, assim, a ideia aqui é essa, tá? E a gente já vai para ação, tá, doutor? Posso te encher de perguntas? Vamos lá. Tá? Vamos lá. Algumas perguntas. Separei algumas perguntas aqui, tá aqui na minha colinha, que as pessoas mandaram para mim no direct, para mim fazer para você. Mas antes de fazer elas, eu vou contextualizar as perguntas deles dentro depois que o doutor começar a responder, tá? A gente contextualiza essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Nós vamos tratar de 3 fases, viu, pessoal? A fase 1 é a fase prodômica, tá? Prodômica. E depois a fase 2 é a instalação dos sintomas, aliás. E a fase 3, que é a fase aguda. E depois vem a fase 4 e 5, que são, na verdade, processos de resolução já, tá? Mas eu vou falar dessas três fases agora, tá bom? Então a gente começa logo pela fase 1, né? Então pode abrir aí o seu baú com a riqueza que a gente sabe que tem de informações e compartilhar com a gente agora, doutor. Claro, não, a fase prodrômica na ansiedade, né? Porque a gente tem vários subtipos de ansiedade, né? Tem vários tipos de ansiedade. Tem pânico, tem agorafobia, fobia social, né? Tu tem transtornos vários de ansiedade, como a ansiedade generalizada, que é bem mais complexa, bem mais grave, assim, né? Então depende muito, claro, do tipo de instalação que tu tem. Mas uma coisa muito comum que a gente sempre nota nos pacientes com ansiedade, qualquer que seja o transtorno, é a questão da insônia, né? Vários começam a ter problema de sono, né? E aquelas insônias, problemas de bruxismo, né? Que ficam sendo tratados assim como questão só de sono, né? Vai no colega lá, o colega dá um remédio para dormir, vai no dentista, põe uma plaquinha, vai levando, né? E esses sintomas, essa tensão muscular, essa adrenalina excessiva que a ansiedade produz, vai causando efeitos deletérios. Muitas vezes essa fase prodrômica começou meses ou anos antes do paciente começar a achar que já está com sintoma ansioso. Ele começa geralmente a achar que está com sintoma ansioso ali mais ou menos na fase de instalação dos sintomas e algumas até na fase aguda, como no transtorno de pânico, né? Então o cara tem o pico de pânico, eu estou tendo pânico agora, mas quando tu vai investigar os detalhes, né? Tu vai ver que tem todo um histórico que propiciou que essa pessoa, né, já com uma ansiedade prévia, viesse a desencadear uma ansiedade aguda, endereçada como pânico. Nos casos da fobia social, por exemplo, né, o paciente já sabe que ele tem fobia social desde pequenininho, né? A frase prodrômica da fobia social, por exemplo, é extensa, ela começa lá na infância, com medo de se expor em público, falar em público, né? Ser rejeitado. Deixa eu colocar aqui uma pergunta de uma pessoa chamada Lidiane. Ela falou o seguinte: eu desconfio, olha só, eu desconfio que estou com processo de início de processo de depressão. Eu falei, como você sabe? Eu falei assim, quais são os sintomas? Olha, eu querendo clinicar. Ela falou assim, um dos sintomas é a insônia, outro é a falta de interesse por coisas que antes eu tinha interesse, isolamento. Hoje, antes eu não gostava de ficar sozinha, agora eu gosto, mas eu sei que isso não é normal.
né? Eu tenho também uma questão de negatividade que eu não tinha. Eu tenho pensamentos negativos, entendeu? Sim. Eu tenho pensamentos negativos excessivos, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu já critico aquilo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer, eu critico o que eu vou fazer. E aí eu tô falando isso aqui, que é o que ela falou. Se é ou não, o doutor que vai falar, tá? Porque eu falei que... Não, é bem típico tá? o relato dela e as dúvidas que ela tem a respeito dela, né, dessas questões que ela está apresentando são bem típicas, né? Isso. Outra coisa... Tanto que ela notou o quê? Notou mudanças de desejo, né, de prazer, de lazer, de comportamento, processamento cognitivo, maneira de ver o mundo, né? Tu começa a mudar a maneira que tu vê o mundo, deixa de ser otimista para ser um pessimista. Isso. Ela já viu que ela já estava sofrendo por antecipação com os problemas, isso. né? Ela falou ativando um processamento de aumento da ansiedade, de depressão. Exatamente. Né? Então, realmente, ela já está aí num quadro aí de instalação de sintomas depressivos. Já é a fase 2, na verdade, né? Umas pessoas muito eficientes, muitas vezes, muito batalhadoras, que têm muitos compromissos, trabalham muito, às vezes elas não se dão conta que elas estão já com um transtorno ansioso, vão matando no peito, tomando um alquinho de noite, pegando um alprazolanzinho, clonazepamzinho ali emprestado, e vão levando, né? Então estão sedando a ansiedade. Né? E aí começa a chegar nessa fase, né? Ela já está entrando em sintomas depressivos, já está prodromando, passou o pródromo e já está entrando na fase de instalação de sintomas depressivos, que é tristeza, isolamento, né? Já está indo para uma depressão. Então, o ideal, quanto antes, é procurar um tratamento, né? Para sair dessa depressão e, quando sair dessa depressão, fazer um trabalho, né? Para ver a ansiedade prévia que tinha essa depressão. Eu sempre explico para os pacientes assim, a ansiedade e depressão, bioquimicamente, neurofisiologicamente falando, tem quase a mesma origem, tá? Porém, a ansiedade seria metade do poço, a depressão seria da metade para baixo. Então, todo depressivo é ansioso, tá? Mas como tu estava citando ali agora, às vezes a pessoa com depressão não é o meu caso, eu só tenho ansiedade. Mas se ela não tratar essa ansiedade, vai ter efeitos deletérios no sistema nervoso central dela, ela vai acabar entrando num processo depressivo, prodromando depressão, que ele vai achar que é ansiedade, né? E quando ele vê, já está com instalação de sintomas, como essa própria moça aí está te relatando, a Lidiane, né, Lidiane? Então tem que procurar ajuda. João Paulo falou o seguinte, eu não era ansioso e agora eu sinto que tudo é momento para resolver agora. Então, na verdade, na resposta dele foi um pouco confusa, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele quer tudo para ontem e ele não era assim. E ele tem uma sensação o tempo todo que tem alguma coisa que alguém está fazendo que ele não sabe que ele precisa saber. Entendeu? Outra coisa... imediatismo se chama isso, né? Tu começa a querer que tudo se resolva logo, né? E essa visão dele já é uma distorção. A ansiedade distorce a tua percepção da realidade. Então tu já começa a achar que aquele cara que está ali sabe mais que tu. Né? Entendi. Começa a baixar a tua autoestima. E ao mesmo tempo se exigir. Isso, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, e aí eu me frustro, porque eu gero uma expectativa, as coisas não acontecem, eu discuto, eu aumentei muito o meu nível de estresse dentro do trabalho. Então, assim, ou seja, eu acredito que então é o indivíduo que antes ele sabia que as coisas levam um tempo para acontecer e agora ele entra nesse processo. E ele falou assim, o pior de tudo para mim é à noite, não consigo dormir e acordo parecendo que levei uma surra. Sim. Ele vai para a cama cheio de adrenalina no sangue, né? Mesmo que ele consiga dormir, que às vezes é mais difícil, a qualidade do sono vai ser ruim. Né? Ele vai acordar cansado. Né? Às vezes o cara está exausto, começa a melhorar da insônia, mas exaustão. Aí, como eu te falei, dá bruxismo, começa a dar problema cervical, né? Sono inquieto, acordando mal, né? Dormindo mal. Muitas vezes a pessoa tem problema de apneia noturna, né? Problemas relacionados a transtornos de sono e acaba só piorando e fazendo uma bola de neve, né? Que é muito comum, muito comum, muito mais do que a gente pensa. Olha essa daqui, ó. Sou gerente de uma loja de roupas e hoje em dia, quando surge uma situação, depois da pandemia, ele colocou que foi depois da pandemia, quando surge uma situação de estresse, eu começo a falar e começo a chorar.
entendo que estou desequilibrado emocionalmente. Isso tem alguma coisa a ver com ansiedade e depressão? Ele já está mais num nível de instalação de depressão, porque ele está com labilidade emocional. Ele não consegue controlar o nível de humor, né? Ele começa a entrar em certos assuntos e começa a oscilar o humor dele. E oscilar para a depressão, ele começa a chorar, começa a ter uma resposta emocional incongruente, né? Exatamente. Então ele já está instalando um quadro depressivo, né? Conversando, se a gente vai investigar, conversar melhor com ele, vai pincelar um monte de coisinhas, assim, né? É o tipo de caso que tu puxa a pena, vem a galinha, né? Exatamente. Nossa, essa é boa. Puxa a pena e vem a galinha. Essa é legal. Porque tu pega muitas coisas que vêm, né? Ele pode estar com problema do sono, pode ter algum transtorno endocrinológico, não sei a idade dele, algum problema de colesterol, pressão, agravantes clínicos, né? Que a gente sempre tem que ficar de olho, são muito importantes. Ele tem 36 anos, eu perguntei isso para ele. Uhum. Ele falou o seguinte, que quando a pessoa manda, eu encho ela de perguntas, né? Ele disse que o seguinte, ele sempre foi reconhecido por ser uma pessoa, e até por isso ele se tornou gerente de onde ele era, por ter uma grande tranquilidade de resolver conflitos. E agora, ele, quando acontece qualquer conflito que ele sabe que vai ser chamado, ele entra num processo emocional que ele não consegue controlar, frio na barriga, tremedeira, a mão começa a tremer e suar. Ele começa a suar muito e ele nunca foi assim. E aí tá tendo uma resposta de sistema nervoso autônomo, né? Tá tendo uma descarga ali de adrenalina, tá? É uma coisa like pânico, assim, né? Mas independente disso, pode ocorrer durante o quadro depressivo. Né? O que as pessoas, assim, muitas vezes não se ligam aqui, que provavelmente tem algum histórico aí, né? A não ser que tenha tido Covid, né? Uma instalação rápida, assim, atropelando sindrome prodrômico após Covid, por exemplo. Pode aparecer um quadro psiquiátrico de uma hora para outra, né? Logo que tu tá o vírus. Eu perguntei para ele, quando ele falou que foi depois da pandemia, se ele teve Covid. Ele disse que ele não teve Covid, porém, ele sentiu todos os sintomas do Covid e ele acha que ele teve o Covid psicológico. Não sei nem se existe isso. Existe isso? Não, existe, porque tu fica exausto com esse tipo de sintoma que tu tá descrevendo, né? Um sintoma tipo de pânico, assim. É muito exaustivo. A pessoa que tá nos ouvindo aí, que tem transtorno de pânico, ela sabe como é que é. Depois do quadro de pânico, acabou o dia. Tu não rende mais. É uma exaustão. Tá. Falando em exaustão, eu tenho uma pessoa que falou de estafa. Ela falou o seguinte, eu às 4 horas da tarde, a única coisa que eu quero seria deitar e tirar um cochilo. Porque é um processo que ela não consegue processar mais. Isso é um sintoma... Isso aí já tem... Isso é um sintoma, assim, também é comum em depressão, é comum em ansiedade, né? Mas é bom ser investigado do ponto de vista clínico também, porque pode ter alguma outra coisa aí. Tá, e com certeza, no mínimo, ela está com algum transtorno de sono associado. Eu perguntei... É o que se diz a ansiedade virando uma fuga, praticamente, né? Porque tu já não consegue mais render. Tá. Então ela deve estar com alguma deficiência cognitiva, né? Ou deve ser sintomas aí de ansiedade, de esgotamento ansioso. Tá. Né? Mas também pode estar prodromando um quadro depressivo. Tá? Então é importante você bem investigar isso aí. Tá. Olha só, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, nós estamos falando agora dos sintomas da ansiedade. Sintomas silenciosos da ansiedade, não, da depressão, que também é a ansiedade, tá? Esses dois assuntos estão totalmente correlacionados. Então, o que acontece? Essa questão dos sintomas que você se acostuma com ele e pega ele para você criar ele praticamente como se fosse um bebezinho e vai tomando remédios, automedicamento e vai achando que é assim mesmo, não é assim. Tu vai mesmo. empurrando a fase prodrômica, né? E só vai piorar depois, né? Porque o estresse oxidativo no cérebro continua. Exatamente. E detalhe, tá, pessoal? Depois o doutor vai explicar uma forma, porque tem muitas pessoas que quando fala de depressão, fala de tratamento de depressão e fala de tratamento de ansiedade, ele já pensa nos psicotrópicos, nos medicamentos pesados, tarja preta, e que aquilo vai afetar o estômago, que aquilo vai criar outras patologias, não é mesmo? O que é muito comum, né? Infelizmente, né? E o doutor vai explicar depois como que é possível resolver isso
de uma forma, com um medicamento sim, mas natural. Um medicamento que não vai te tratar essa patologia, esse início aí, essas fases, seja fase 1, fase 2 ou fase 3, da ansiedade que leva à depressão, ou a própria depressão em si, instalada por outros motivos, por outros sintomas, mas ele vai explicar como que você pode, então, buscar um médico, tá? Buscar um médico, um acompanhamento médico, uma avaliação médica, e depois iniciar, então, um tratamento com algo que não vai criar um outro problema, né? Que vai resolver um problema e vai criar um outro problema. Ele vai explicar isso mais no final da live, como que você vai poder fazer isso. Então, fica aqui, compartilha essa live. Bom, falamos aqui de bastante sintomas, né? Sintomas esses que as pessoas que estão nos ouvindo podem sentir isso e achar que isso é normal, né? Exato. Se você... Agora, doutor... Achar que é uma situação de vida, um problema pessoal que está passando no momento, que vai passar, né? Muitos dizem assim, eu achava que ia passar. Tá, boa. Bom, isso que o doutor falou é muito importante, porque a maioria de nós, eu que analiso o comportamento, faz exatamente isso. Vai passar. Infelizmente. Vai passar. Né? Eu senti uma dor na espinha. Vai passar. Aí ela fica crônica. Aí eu me automedico. Aí aquela automedicação, ela é paliativa. Ela passa agora, mas ela, de repente ela surge numa enxaqueca. Aí eu tomo remédio para enxaqueca. Aí aquilo ali passa. Aí daí no outro dia eu tô com insônia. Aí eu tomo um remédio para insônia. Vou lá e me automedico. Aí eu tomei para insônia. Assim. E aí eu vou convivendo com essas coisas, jurando que isso é normal. Tá? Infelizmente. Tá? E quem está em casa e tem alguém em casa fazendo exatamente isso, gente, pelo amor de Deus, dá um chacoalhão nessa pessoa. Se você realmente ama essa pessoa, dá um chacoalhão nessa pessoa e fala, ei, isso não é normal. Normal é ir no médico, um especialista, descobrir por que você está tendo isso com frequência. Com certeza. Porque algo de errado não está certo. Sim. Entendeu? Tá? Agora, doutor, nós falamos de muitos sintomas. Vamos falar da fase 2, que é a fase aguda. Fase de instalação de sintomas, a 2. Tá. Minto. A fase aguda é a fase 3. A fase de instalação de sintomas. Ou seja, a pessoa sentia... Eu vou recapitular para quem acabou de entrar. Então, a pessoa sentia insônia, cansaço excessivo, diálogo interno muito forte, depreciativo, ou seja, falando mal de si mesmo, se auto-julgando, se auto-culpando. Igual o colega lá, o João Paulo, quando fala para resolver um problema, a pessoa ela tem uma fuga, ela gostaria de sumir daquele local, né, para não encarar aquilo. O que mais que eu falei aqui? Isolamento social. E o isolamento social não é não estar com pessoas. Às vezes isso acontece dentro de casa, não é mesmo, doutor? Fadiga. Abandonar tarefas que antes gostava, dava prazer e alegria. Abandonar tarefas, não querer mais se divertir, né? Querer ficar introspectivo. Agora eu só gosto de leitura, eu virei intelectual, mas às vezes isso é uma coisa disfarçada. Então, criar rotinas ou rituais, né? E ficar irritado, odiar quando sai daquela rotina, porque ele cria uma zona de segurança e ficando ali ele controla um pouco a ansiedade, né? Mas uma hora ou outra isso aí transborda. Então, olha só, gente. Então, tudo isso pode estar acontecendo com vocês de forma silenciosa. Você não está observando, você não está prestando atenção em você, você não está cuidando da pessoa mais importante da sua vida, que é você. E o silencioso tem um nome bonito, se chama subclínico, né? Tu não tá com o quadro instalado, tu tá com um quadro subclínico, né? Olha aí, subclínico, vou gravar essa. Então, assim, agora a gente vai para a fase 2. A fase 2 é todos esses sintomas, e você não tratou esses sintomas, você não cuidou disso, você não buscou um médico, você não foi buscar a solução para o problema e ficou de forma paliativa medicando, aí a gente vai para a fase 2. E a fase 2 é a fase da instalação desses sintomas. Ou seja, eles vão ganhar um nível de profundidade maior. É isso, doutor? Os sintomas vão se agravar, vão ficar mais intensos, né? O medo vai ficar maior, a evitação, a esquiva dos problemas vão ficar maiores, né? A insônia vai ficar pior,
Então tudo isso aí vai começar a se agravar e a pessoa aí vai começar a entender que alguma coisa está errada, né? Que na prodrome que ela achou que ia passar e não passou, agravaram todos, né? Então vai ficar com mais medo de falar em público, mais medo de sair na rua, mais medo de ir em lugar cheio de gente, né? Como no caso das fobias, né? E aí vai começar a adotar um comportamento de esquiva e evitação que vai ser danoso. O que é danoso? Ela começa a ter perdas. Né? Ela vai largando a vida social, vai largando a vida familiar, vai largando o prazer, vai largando o lazer, porque gerava ansiedade, conflito, imediatismo. Vai Então ela achando vai defeito nos procurando. outros. Exatamente, ela vai mudar o comportamento dela para lidar com a ansiedade que está vindo e com a maneira ansiosa de pensar, que é o processamento cognitivo ansiogênico. Ou seja, tu pensa de uma maneira que gera mais ansiedade. Né? E nessa fase de instalação de sintomas, tu nota então um pico, né, no gráfico ali de agravamento dos sintomas. Né? O paciente com toque, por exemplo, vai conferir mais, vai ficar com mais medo de contaminação, né? Ou vai ficar mais fissurado por limpeza ou simetria, por exemplo. Né? Então aí os sintomas estão se instalando e numa faixa crescente. Né? Entendi. E é um péssimo momento aí. Eu que trato essa parte do comportamento, eu vejo o seguinte, que a pessoa quando está nessa fase aguda, e aí, por favor, complemente ou me corrija, ela está na fase aguda, ou seja, ela já avançou, né, tá profundo, e aí o que acontece? Ela começa a criar uma nova personalidade, e aí ela começa, por exemplo, para ter uma fuga, uma válvula de escape, ela modela que agora as pessoas já não entendem mais ela, que ela está pensando de forma diferente. Eu não acho mais isso, eu não concordo mais com isso. Antes eu concordava, não concordo. Porque é um jeito dela disfarçar que ela tem um problema. Então, ela cria ela diz o seguinte, na verdade, eu não tenho problema. É que agora eu tenho um novo tipo de comportamento. Eu desenvolvi isso aí se chamam, na psiquiatria, na psicologia, também se chamam mecanismos de defesa, né? Exatamente. Então é os outros que não estão colaborando, né? Vocês não estão me ajudando, né? Não estão fazendo as coisinhas certinho, na rotina, simétrico, e aí eu fico mal, fico ansioso, né? Então aí a culpa passa a ser dos outros. Isso. Né? Aí a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é do mercado, né? Então tu projeta a culpa. Né? Começa a projetar para ti. Um outro comportamento, e aí, por favor, complemente isso de forma científica, é o seguinte, é um outro comportamento que é aquilo assim, antes, se o cara atrasasse a entrega do mercado, eu ia falar assim, poxa, atrasou, aconteceu alguma coisa? Tudo bem, mas, né, tal. Agora eu já ligo, eu esculhambo a pessoa, eu vou para um nível muito hard da coisa, né? Ou seja, é um comportamento que a pessoa não tinha, agora ela tem. Outra coisa é assim, eu decidi agora que eu não quero mais me misturar com ninguém que, por exemplo, que gosta de XPTO coisa. Por quê? Na verdade, é uma fuga daquele núcleo. Vamos supor, a pessoa faz parte de um clube de tênis. E ela sempre jogava tênis, entendeu? E de repente essa pessoa, num mecanismo aqui, ó, dentro da mente, ela não saca isso, porque isso acontece por uma criação da própria mente dela, que é um sistema de defesa que ela cria, e ela diz o seguinte, olha como que ela verbaliza, essa pessoa que está nesse processo. Eu decidi que não vou mais participar do clube de tênis, porque é um pessoal sem assunto, sabe? Um pessoal que não agrega. Eu prefiro ficar em casa, ler um livro, assistir uma Netflix. Na verdade, é uma fuga que ela criou, só que ela talvez não tenha a própria consciência disso. Que ela saiu do estado natural dela, está num personagem, e esse personagem está sentado dentro de uma patologia que vai se agravar para uma depressão aguda. Não é isso, doutor? Infelizmente isso acontece. Né? Tu vai criando mecanismos de defesa, vai acreditando neles, né? Vai mudando o teu comportamento, se esquivando, evitando coisas que poderiam gerar ansiedade, né? E vai entrando no teu mundo, vai entrando numa bolha, né? Numa vida ali onde o sistema de crenças não vai segurar por muito tempo. Né? Porque eu sempre explico para os pacientes, não adianta tu ter medo de ir num lugar cheio de gente, eu não vou mais em lugar cheio de gente, porque daqui a pouco tu vai estar com medo de sair do quarto, né?
Vai estar com medo da rua, um declínio, né? vai estar com medo do condomínio, exatamente. Então a intensidade dos sintomas vai piorando e essa alteração comportamental faz ela ganhar um tempo que na verdade ela está perdendo, não está ganhando, né? Porque os sintomas vão exacerbando, atingindo uma ansiedade que pode chegar na fase aguda e lá depois pode cair numa depressão. Nossa. Né? E isso aí é muito, muito comum, né? Isso. A gente viu assim um agravamento disso tudo com a crise, né? Porque muitas pessoas que tinham sintomas mais ou menos sob controle, quando começa a mudar as variáveis, né? Começa a sentir muita ansiedade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa começa a demonstrar ansiedade porque mudou a tecnologia, mudou um sistema operacional, né? Veio uma nova aí versão do Excel, do Word, né? Aí tem que lidar com isso. Então tem que sair da zona de conforto, não consegue mais. Entendi. Né? Vou falar um Porque outro... ela está em si mesmada, né? Ela está processando cognitivamente. Aí a capacidade mental dela fica assim 30%, 40% para gerenciar conflito interno. Uau. Né? Para lidar com os próprios sintomas, e a tua qualidade profissional diminui. Ela começa a declinar, porque tu começa a perder, né? Essa habilidade, processamento cognitivo rápido, né? É uma desvantagem. Hoje mesmo eu estava falando com um paciente, né? Não, eu estou bem no controle assim, da ansiedade, não tem muito. Mas os familiares estavam notando que tinha uma ansiedade. Né? Então aí eu falei para ele o seguinte, muito importante. Tu não pode demonstrar mais ansiedade, porque agora tu é um líder, tu é um empresário, tu é um empreendedor. Imagina. Se a tua família nota, os teus funcionários vão notar. Então tu vai ter o funcionário que vai ficar inseguro, será que vai durar esse negócio aqui? E tu vai ter o funcionário que vai querer tirar vantagem. Exatamente. Né? Exatamente. Então não pode se dar o luxo dele, não tem porquê, porque essa ansiedade, se ele mantiver crônica, vai acabar dando problema. Então tem que se consertar isso, né? Tem que tirar esse tipo de sintoma. Maravilha. Olha só, vou trazer outro comportamento aqui que dentro da análise comportamental eu identifico bastante nessa fase aguda, que é o sequestro emocional. Né? Eu vou tratar de sequestro emocional e o doutor traz a sua linguagem científica dentro da psiquiatria. Mas olha só, o que é isso? É quando eu deixo de ser a prioridade e o outro passa a ser a minha prioridade e aquela pessoa, só de eu pensar naquela pessoa viajar, só de eu pensar naquela pessoa me deixar por algum motivo, e eu crio processos que nem existem, só existem na minha cabeça, aquilo vai me deixando num processo de insegurança que qualquer coisa, qualquer comando que a pessoa fizer, se a pessoa se atrasou, atrasou porque pegou um engarrafamento, agora a pessoa já começa, nossa, será que eu falei alguma coisa que não devia? Porque hoje, aí já começa naquela neurose, né? E aí ela vai ficando um refém emocional de outra pessoa. Seja um parceiro, seja uma parceira. Às vezes a pessoa ele é dono de um negócio e ele começa a se tornar um refém emocional ali das pessoas que trabalham com ele. Né? Do gerente dele, da funcionária dele. Ou vice-versa. A pessoa é um funcionário e ele está com a sensação o tempo todo que vai ser mandado embora. Ele está com a sensação o tempo todo que alguma coisa vai acontecer, que ele não sabe nem o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Então, explica um pouquinho para nós, clinicamente, se está na fase aguda já isso, de fato, né? E como que isso dentro do consultório, como que isso tem aparecido para o doutor? Vai depender da intensidade, né, Sandra? Por exemplo, do funcionário que tu falou que ele está pensando esse tipo de coisa, ele está processando cognitivamente catástrofe, né? Ele está antecipando, ele está catastrofizando situações. E por que isso acontece, tá? Porque a ansiedade, ela é diferente do medo. O medo, o que é? O medo é uma reação, né? Um pitbull vai te atacar, tu vai ter medo. Claro. Aí a tua pressão sobe, né? Aumenta a respiração para te correr, para ter uma reação de luta ou fuga. A outra coisa é tu ter esse tipo de reação fisiológica sem ter um problema. Então ele começa a pensar, a pessoa ansiosa assim, começa a pensar em problema, aí daí a pouco ela pensa num problema que dá muita ansiedade. Né? E como ela já está com instalação de sintoma, ela vai dizer assim, tá, então esse é o maior problema, vai dar isso aqui, vai acontecer essa catástrofe aqui. E aí a ansiedade vai lá em cima. Então isso é uma alteração de percepção de realidade que vai gerar uma maneira distorcida de pensar a realidade e o teu cérebro, infelizmente, vai ficar procurando as coisas mais assustadoras, mais problemáticas para te ficar mais ansioso.
Na verdade, como o teu cérebro está doente, ele está disfuncional bioquimicamente, ele quer que tu fuja para a caverna. Ah, entendi. Entendeu? E põe uma pedra na entrada. Como se tivesse esse predador lá fora querendo te pegar. Tá? Mas a gente não está na selva, a gente está na cidade, a gente está na civilização. Tu não tem predador, tu tem competidor. Tá. Então esse cara fica ansioso, cai a produtividade, perde emprego, vem outro que não tem ansiedade, perde a competição, perde a oportunidade. Né? Então a ansiedade ela também tem esse lado, ela te subtrai, né, a tua capacidade te tira oportunidades. Né? Pratica homem de negócio, sabe? Não pode perder oportunidade. Não se perde oportunidade, é importante. É bom. Verdade, verdade. Nossa, falando isso, eu me lembrei até de uma situação que aconteceu com um colega. Ele tem uma empresa e ele abriu uma vaga, né, para o salário inicial R$ 8.000, né, para gerenciar um departamento. E ele trouxe uma pessoa de uma outra área, olha só isso, de uma outra área, tá, que também liderava pessoas, porém aqui a pessoa ia ganhar infinitamente mais do que ela ganhava lá, porque onde ela trabalhava, ela ganhava R$ 3.000 por mês. Ele ia passar a ganhar R$ 8.000 por mês. E olha que loucura isso. Essa pessoa, quando pediu as contas, que decidiu fazer essa saída, ela começou a ter vários problemas, sintomas. Ela começou a sintomatizar, ou seja, ficou com febre, teve 3 dias de febre e tal. Daí ele ficou até um pouco assustado e tal. Ele tem um médico da empresa, né, que faz parte lá do núcleo que ele tem de suporte da empresa, e pediu para essa pessoa passar por esse profissional, que era inclusive na altura era um psicólogo, depois ele passou por um especialista. Identificou-se o quê? Que essa pessoa estava com todos aqueles sintomas, com aqueles problemas sintomáticos mesmo, por uma questão de ansiedade. Uma questão de, meu Deus, como assim? Eu vou quase triplicar o meu salário. Né? Ou seja, já tinha, olha só que interessante isso aqui, porque já tinha então uma fase 1 instalada ali. Já existia uma fase 1 instalada. Já estava ali. Provavelmente essa pessoa já estava convivendo com essa fase 1 há bastante tempo. Já estava, mas como a vida dele estava rotinizada, sistematizada, ele conseguia criar um cercadinho. Isso! Ele estava dentro da zona de conforto. É muito comum, eu vejo isso aí várias vezes, até pacientes que eu não via há 10 anos, por exemplo, né, acontecem deles procurar, porque eles achavam que estavam bem na ansiedade, só que acontece uma promoção, né? Eu tive um caso bem como tu falou, ela estava aqui em Porto Alegre, estava bem, estava tudo tranquilo, num cargão na empresa, né? Não, estou bem, tá tudo zero bala, beleza. Aí aí o cara chamou ela e disse assim, o negócio é o seguinte, ó, eu tô abrindo uma filial em São Paulo, tá? E tu é a que sabe tudo mais aqui depois de eu na minha empresa, e tu vai para lá, vai assumir. Uau. Adivinha? Taquicardia, suor, insônia. Aí é o que aconteceu? Eu tava com a minha ansiedade enjaulada. Eu não tava com ela tratada. Tratada, olha isso. Entendeu? Eu consegui enjaular a ansiedade. Consegui. Não conseguiu. Olha uma isso. Situação nova. Né? O cara ganha uma herança. Né? Tá ali pagando conta, dando duro. Tua tia morreu, te deixou 10 milhões. Pânico. Né? Já vi isso acontecer. Nossa, olha isso. Então, quando você falou que tira oportunidades, tira realmente. E eu já tive essas experiências alguns anos atrás, de promoção, de querer montar uma empresa, uma outra empresa, e aquela pessoa que trabalhou comigo se tornar meu sócio, e aí sabotar a coisa toda e virar uma confusão danada. Exatamente. A pessoa deixar de performar. Mas quando ela trabalhava naquele quadradinho, ela performava incrivelmente bem. Mas quando ela vem para eu não tiro mérito de tu achar assim, consegui controlar a minha ansiedade. Beleza, né? Que bom que fosse verdade, né? Mas às vezes a pessoa está se enganando, né? Ela conseguiu enjaular a ansiedade, mas ela está lá forçando as barras, né? Uma hora ou outra, parafusinho ali do cadeado, né? O negocinho ali de controlar a porta acaba cedendo e a fera sai, né? E geralmente isso aí é muito, muito comum na prática clínica. A gente vê muito seguido isso. Entendi. Mudanças de vida, tá terminando a faculdade, né? Tá indo morar sozinho a primeira vez, né? Essas fases de superação acabam mostrando que a pessoa só estava controlando a ansiedade como dava, mas não estava tratada. Entendi.
Entendi. Pessoal, quem tiver perguntas, pode mandar perguntas aqui. Pode mandar perguntas sobre ansiedade, sintomas de ansiedade, tá? Ou sintomas que você desconfie que seja de depressão, tá? Ou de alguém, sabe? Aquela história de eu tenho um amigo. Então você pode falar assim também. Eu tenho Alguém amigo. pode estar te ouvindo falar e pensar assim: ah, eu tenho, mas eu não vou perguntar porque podem achar ridículo, podem achar bobagem. Isso aí já é ansiedade de desempenho, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e faz uma pergunta excelente. Aí alguém pergunta o que tu ia perguntar. Bah, genial, excelente pergunta, muito bom. Aí o cara lá fica com o quê? Perdeu a oportunidade, Pessoal, perdeu o momento. Aproveita, o doutor vai fazer aqui praticamente uma consulta gratuita. Façam a pergunta, perguntem, tá? Olha só, uma outra questão então nós fizemos a fase 1, vem para a fase 2, a fase aguda, né? Onde esses sintomas começam a se instalar, a pessoa não sabe, ela começa a se sabotar, perder oportunidades de trabalho, oportunidades nos relacionamentos. Olha o nível de separação no Brasil devido a esse surto que teve, né? E que está tendo. Então, quando você falou de enjaular, então a pessoa tinha uma depressão, uma ansiedade, ela enjaulou, ela controlou, né? A falsa sensação de que eu controlei isso. Falsa sensação de segurança. Você acredita que é por isso que tem algumas pessoas que em algum momento, de uma coisa que às vezes ela passou durante uma semana inteira, uma semana super estressante, ela foi controlando. Mas teve um dia específico, por uma coisa até boba, ela foi lá, explodiu e falou um monte de coisa, brigou, quebrou o pau. E depois que passa por isso, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu agi daquela forma? Por que isso aconteceu? Isso a gente escuta muito na prática clínica, né? Pô, estourou por pouca coisa. Não é pouca coisa. A pouca coisa é a gota d'água que faltava para entornar. Então ela acha que é pouca coisa, os outros podem achar que é pouca coisa, mas lá dentro dela não era pouca coisa. Então geralmente quando tu vai investigar bem, tu vai ver que tem um simbolismo ali, tem coisas que a pessoa vinha tolerando que não queria tolerar, que estava deixando para lá, que estava não agindo, aceitando, sendo passiva, né? E aí de repente aquela gotinha d'água, né? Não era uma pouca coisa, era aquela gota que faltava para estourar o sistema. Sim, exatamente. Olha só, tem uma pergunta aqui da Rita. Olha só, o depressivo é sempre ansioso? Olha, é uma pergunta legal. A gente falou lá no começo, mas não custa repetir. Sempre. É impossível tu ter um transtorno depressivo sem ter uma ansiedade ali. Claro que às vezes se tu não sai da depressão, não consegue atingir um tratamento eficiente que te tire do quadro depressivo, tu pode até esquecer um pouco do teu quadro de ansiedade. Né? Como eu tenho muitos pacientes aí crônicos que não tinham resposta a tratamentos anteriores, quando eles vêm a melhorar, o que acontece? Começa a vir assim, ó, falar em público, começa a vir fobia social, sinais de toque, entendeu? Coisas de agorafobia, né? Então aí começa a aparecer o quadro de ansiedade de base dele. Então, é quase impossível não existir, a não ser que a depressão seja por causa orgânica. Né? Devido à vasculite, devido à secundária vasculite, ativação do sistema imunológico, no caso do Covid, doenças autoimunes, doenças endocrinológicas, podem mudar o teu funcionamento cerebral e tu entrar num quadro depressivo. Direto. Gravidez, a gravidez seria a depressão puerperal, a mais comum. Durante a gravidez, só se existe algum conflito muito grande familiar, porque a placenta ela produz níveis de estrogênio absurdos, né, que são antidepressivos. As alterações hormonais da gravidez têm uma potência antidepressiva incrível. Tanto que quando a minha paciente engravida, eu vou tirar os remédios, ela se apavora e diz, eu vou ficar mal. Eu digo, não vai. Tu vai ter o teu antidepressivo natural que a tua placenta vai dar para ti. Então vamos ficar cuidando. Depois da depressão a gente volta a se preocupar. Agora curte a gravidez. Legal. Então, respondendo a Rita, sim, todo ansioso pode desenvolver, na verdade, sim, toda depressão, ela vem de um quadro de ansiedade em 80% dos casos, poderíamos dizer esse percentual? Com certeza, com certeza. Tu sempre vai achar coisas de ansiedade. Eu sempre investigo isso muito para os pacientes, porque eu uso uma lista, né?
Ah, tá. Não, nunca tive. Não, nunca fui ansioso. Tá, mas então aí quando tu era criança, tu ia lá, pegava, apresentava os trabalhos ali para os coleguinhas. Ah, não, não, isso aí eu não conseguia fazer. Me dava um branco, eu não lembrava nada. Quer dizer, o cara tinha fobia social. Entendi, Entendeu? entendi. Olha Que é só, super então, olha que comum. legal. Então, gente, olha que preocupação que tem que ser da nossa parte com a gente e com as pessoas que a gente fica falando que a gente ama. É ansioso, tá ansioso, meu, ele pode, ou seja, ele já preencheu o primeiro quesito para ele se tornar e ele ir para uma depressão. Todo Exatamente. ansioso, tá? Então vamos para outra pergunta aqui que eu achei ela é bem grandona, não li ela ainda. É da Daiane. É, eu já sofri muito com ansiedade, mas há 9 meses parei de tomar anticoncepcional e senti uma melhora de 50%. Será que realmente o anticoncepcional realmente influencia? Minhas crises diminuíram muito. Olha que interessante essa pergunta. Sim, sim, pode sim. O anticoncepcional pode gerar sintomas depressivos, né? Principalmente tem a ver com o mecanismo de ação deles, né? Então, alguns deles podem modular essa questão do estrogênio, progesterona, alguns deles são antiandrogênicos, né? Que Não, as pessoas, as mulheres que têm sutismo, bigode, usam um tipo mais poderoso, né, de anticoncepcional e realmente provável policístico e pode provocar sintomas, sim, tá? Mas ela teve uma melhora de 50%, né? quando Então, deixou de tomar. ela está tomando. Eu espero que ela tenha adotado um outro mecanismo eficiente, né, de anticoncepcional e vá atrás dos outros 50%, tá? Legal, legal. Porque provavelmente ela já era ansiosa e com o anticoncepcional exacerbou os sintomas, tá? Então ela estava, por exemplo, numa fase prodrômica ou subclínica, se preferir, e com o uso do anticoncepcional, uma exposição à substância ou medicamento, ela desenvolveu um quadro, né, depressivo ansioso. Então ela Tá, tem que ir atrás dos 50%, senão esse 50% vai ser que nem água infiltrando. A ansiedade, eu sempre explico às vezes ao paciente que é que nem água infiltrando na parede. É uma bela hora cai reboco, cai ah, tijolo e baixa a parede. boa, Tá? boa analogia. E cai até a parede, né? E cai até a parede Olha finalmente. só, a Vera Regina, ela falou que toma medicação controlada há 7 anos. Fica até o final, porque o doutor vai explicar como que ele vem tratando os pacientes e como que ele faz, não é substituindo às vezes, mas como que ele faz uma junção. Bom, ele vai explicar isso Uhum. melhor mais no final, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem. Aqui, ó. Medicação há 7 anos, se está super bem, beleza, né? É, Se não está, talvez não estivesse tomando há 7 anos, mas vamos lá. vamos lá. Olha só, a Zeli Cristina, ela falou assim: minha paciente relatou que engravidou e depois não teve mais crises de ansiedade. Ah, isso acontece. Deve Mas ser uma também ela colega, podia. é uma colega médica aí. Sim, pode ser. Claro que ela tem que conversar com essa paciente dela para ver se ela tinha alguma ansiedade relativa à maternidade, né? Desejo de ser mãe, por exemplo, né? Aham, Então aham. podia ter alguma questão de pressão para ter filho, desejo muito grande de ter mãe, ser mãe, né? Tem faixas etárias que na mulher isso aí chega às vezes a ficar assim muito intenso, né? Ele passando os 30, né? A gente vê exacerbar muito esse desejo, né? E realmente, muitas vezes as pacientes que engravidam eu vejo melhorar o quadro, é geralmente por causa disso, tá? Não vai ser 9 meses de gravidez com intervenção de hormônios placentários aí, alterações, né, no corpo da mulher que vai tratar um transtorno ansioso. Entendi. Provavelmente ela tinha muita demanda psicológica em relação à maternidade, que com a maternidade ou tratou, ou a demanda da maternidade enjaulou a ansiedade dela. Né? E vai aparecer depois que a criança começar a sair para ir para o colégio, sexo amiguinho, for adolescente. Entendeu? Né? Entendeu? Olha só. Bom, pessoal, a gente falou aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer a pergunta sobre Por favor. ansiedade e depressão, tá? Não importa quais das fases, tá? Mas pode fazer pergunta aqui. Aproveitem, é como se fosse uma consulta gratuita aqui que o doutor vai responder de forma eficaz. Há 27 anos, ele é um psiquiatra que trata neurologicamente mais de 1.000 pacientes já passou por ele com eficácia, tá?
Agora, a gente vai entrando num assunto aqui, que aí é como que hoje o Dr. Gerson Bonorino vem tratando esses pacientes para que eles, então, tenham verdadeiramente um tratamento com resultados eficazes. Por que que eu estou falando isso? Eu vou até contextualizar, porque a gente conversou bastante. Olha só, talvez você que é paciente não saiba, mas quem é médico, que eu vi que tem doutores aqui, sabe disso que eu vou falar. E que é uma realidade também para mim, que faço mentorias com empresários, com outras pessoas também, grupos de mentorias, onde eu vejo que tem uma parcela das pessoas que ela é refratária, porque na verdade ela não responde. Né? Olha que engraçado, eu estou fazendo uma analogia entre medicamentos na psiquiatria e um processo de mentoria que não envolve nenhum tipo de químico nem nada, mas que a pessoa ela tem uma fuga. Ou seja, no meu caso são fugas, são coisas que as pessoas elas acreditam que aquilo vai resolver a vida dela e de repente não resolve. Na clínica é a mesma coisa, né, doutor? Então tem pessoas que vêm se tratar e responde a esses medicamentos e começa, então, o tratamento, mas tem uma faixa etária de 30% a 40% dos pacientes que você testa um medicamento, testa outro, e ele não responde, não tem uma melhora no quadro. Aí eu gostaria que o doutor falasse disso. Infelizmente, a gente tem uma parcela, todo colega psiquiatra sabe tão bem quanto eu, que uns 30% dos pacientes não respondem aos tratamentos tradicionais que a gente tem para ansiedade, para depressão, infelizmente. Muitas vezes aí tu tenta associar medicações, né, fazer um puxadinho aqui com modulador de humor, né, mexer em subreceptor aqui e ali, né, mas como eu pego muito paciente já que tem muito problema aí com antidepressivo, com tratamentos com antidepressivo, é muito comum e vários tipos, já facilita um monte, né, já chega um pouquinho assim, né, mastigado o caso, como eu diria. Mas, para te ter uma ideia, os últimos 2 exames farmacogenômicos que eu pedi, ou seja, eu mando investigar como a droga no paciente é metabolizada, transportada, degradada. Então, vou saber se vai ter resposta ou não, se eu vou ter que usar uma dose alta ou não, ou vou ter que usar uma dose muito baixa. Né? Desses exames virem assim, ó, não tem antidepressivo e ansiolítico para usar, não tem o que fazer. Né? E aí? Infelizmente. Agora explica, doutor Gerson, como que o doutor faz com pacientes que não respondem a tratamentos convencionais, com psicotrópicos, né, com medicamentos convencionais, né, que a gente não, pode até citar o nome de alguns deles, se for o caso, mas que não responde a esse tratamento ou não responde ou cria outras patologias, como dor, desenvolve problemas estomacais e esse tipo de coisa. Né? E como que o doutor fez para sair desses 30% de pacientes que não respondiam a esses tratamentos convencionais de depressão, ansiedade e uma série de patologias dentro da área clínica da psiquiatria? Como que o doutor fez para trazer isso para uma taxa hoje insignificante, um percentual insignificante de não resposta? Olha, Sandro, assim, ó, não é de hoje, é em 1996, tá? Eu já estava aí com um número significativo de pacientes, 96, tá? Nossa! Um número significativo de pacientes sem muita resposta. Nem tinha nascido, né? Nem tinha nascido, com certeza, era bebê, né? Tava assistindo Teletubbies ali de fralda, né? Então, né, o que eu fiz? Eu fui para a internet, fui pesquisar, né? Então, aí descobri o sistema endocannabinoide, né, que a gente não tem na faculdade, comecei a me aprofundar no assunto. Me aprofundando no assunto, eu descobri que existia uma maneira de intervir nesse sistema endocannabinoide. Né, porque se eu não tenho atuação na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, que os antidepressivos naturais, né, os que tem no mercado agem, né, regulam esses sistemas neuroquímicos, então deve ser uma outra coisa. Tá, não é endocrinológica, não é imunológica. Deixa eu fazer uma pergunta leiga agora. Peraí. Que talvez vai ser a dúvida de muita gente. Então, sistema endocannabinoide, isso a gente já tem no nosso corpo. A gente tem dentro do nosso corpo. Está lá funcionando. Tá aqui. Em todo o corpo, inclusive no sangue circulando. Não só parado, não só nas células. Tá. Tem circulando no organismo. Tá. Tu tem todo o corpo.
sistema endocannabinoide. Entendi. Tá? Então, o que aconteceu, né? Como eu não achava a causa imunológica, neurológica, farmacológica ou farmacogenômica para justificar, só podia ser o sistema endocannabinoide. Tá. Né? Então, naquela época, tinha disponível aí no mercado, né? Não era conhecido no Brasil, o Rimonabant, que era um canabidiol sintético. Tá. Isso em 97. 96. 96. Que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles são muito mais potentes que o natural, né? Que tem disponível hoje em dia. Então tem que usar doses pequenas e começar devagar. Então, quando eu comecei a usar esse bloqueador do receptor CB1, endocannabinoide tipo 1, todos esses pacientes que não respondiam começaram a melhorar assim, ó. Uau! E não era uma melhora de 20 dias, como a maioria dos antidepressivos tradicionais, era melhora de 3 a 5 dias. Nossa! Então, vamos lá. Para quem não sabe, o sistema endocannabinoide, né, doutor? Ele vem do CBD. Gente, CBD. O que é o CBD? É o canabidiol. Eu recebi uma aula do doutor, tá? Por isso que parece que eu entendo pra caramba, né? Mas assim, é o CBD, que é o canabidiol, né? Que é extraído da do planta cânhamo, da cannabis. Da cannabis, ou seja, de uma Ou planta... do cânhamo também. Isso, do cânhamo e da cannabis. Ou seja, esse produto fez... O doutor me contou coisas assim, ó. Tem uma história que eu vou contar aqui rapidinho. Tinha um garoto... Essa daí foi a história que mais me impactou. Tinha um garoto que usava capacete dentro de casa porque ele tinha crise convulsiva de epilepsia e ele se machucava. Daí a mãe dele foi lá e colocou um capacetinho nele. O garotinho tinha 4 anos, né, doutor? 4 anos a criança tinha 12 crises convulsivas de epilepsia por dia. Tomando 3 anticonvulsivos associados. Tomando 3 anticonvulsivos, ou seja, um medicamento tradicional. Gente, nós não estamos dizendo aqui que não presta. Presta pra caramba, mas no caso desse garotinho, não respondia. Não. Aí o que o doutor fez? Colocou o sistema endocannabinoide, que já está no nosso organismo, com os receptores, que são sensores, né, doutor? Vai me corrigindo aí. Não, receptores são receptores mesmo. Ele recebe a substância ali na membrana celular. Tá. Né? E na medida que, por exemplo, o canabidiol, no caso, ele se liga nos receptores CB1 e CB2, dentro da célula ocorrem transformações que vão mudar a fisiologia da célula, a bioquímica, a produção de proteínas, é o mais importante, e vão trazer de novo o sistema do cannabinoide da pessoa para o eixo. Olha isso. Porque geralmente essas doenças são disfunções do sistema do cannabinoide. Por isso que tu não consegue resolver com anticonvulsivo, nem associado, né, nem de alta potência. Antidepressivos associados de alta potência não resolvem, porque são disfunções do sistema do cannabinoide. Entendi. Olha só, então daí esse garotinho, só para terminar a história, o doutor entrou, começou a aplicar, né, que fala, medicar ele. Administrar. Eu tô aprendendo, gente. Administrar, então, esse medicamento, o CBD, o canabidiol, né, que ele é um óleo, né? Com calma, né? Porque ele usava 3 anticonvulsivos, então tu tem que cuidar a questão da metabolização e tem que ir tirando devagar, colocando, né? A família precisa confiar muito em ti, né? Para te fazer isso com calma, né? Não é fácil, mas é muito gratificante. Mas conta em quanto tempo o doutor libertou esse garoto do capacete? Bom, depois que eu fiz a transição, né, tirando todos os outros, as crises já foram baixando. Mas depois que ele ficou só com endocannabinoide, foi assim, foi de um dia para o outro com o canabidiol. Parou as crises. Nossa! Pararam. Olha só. Então, gente, ou seja, não é magia, é de sistema endocannabinoide disfuncional. Pessoal, vocês estão falando com um dos maiores especialistas. Eu estou falando porque eu conheci vários, eu estou estudando muito o assunto. Com um dos maiores especialistas de canabidiol do Brasil. Ele faz isso, ele aplica esse sistema endocannabinoide, ele estuda cientificamente, ele é um pesquisador do assunto desde 96. Nós estamos falando de 27 anos de experiência dentro da prática clínica. Nós não estamos falando de um machismo ou de alguma coisa que ele acha. São mais de 1000 pacientes tratados por ele. A Vera falou uma coisa aqui
que é o seguinte, é isso que eu quero fazer, desmamar os medicamentos. Vera, é exatamente isso. Você que tem 7 anos de tratamento com psicotrópicos, com medicamentos convencionais, né, doutor? Vai me corrigindo. Aí tem que passar por uma avaliação do especialista, tá? Depois, se quiser procurar o doutor Gerson aqui, é só começar a seguir ele lá. E falar nisso, todos que estão aqui, por favor, sigam o doutor Gerson. Ele tem muito conteúdo lá, muito conteúdo falando de ansiedade, depressão e como que ele trata isso, tá bom? E aí o que acontece? Você passa por esse processo, que é uma análise detalhada. O doutor pode fazer aquele exame, né, doutor? Que o doutor comentou, que é uma avaliação para ver como que o teu organismo e o teu sistema endocannabinoide vai absorver o CBD, né? Onde que ele vai ter mais eficácia para você ter um tratamento eficaz. Grava essa palavra. Hoje em dia já tem disponível um teste farmacogenômico específico para o cannabis, né? Então eu vou saber como ele vai metabolizar, distribuir e a dose que vai precisar do canabidiol, seja ele isolado, full espectro, com THC, né? Vai me dar um perfil assim que aí é 110% de acerto. Né? Porque às vezes tu começa com canabidiol isolado, tem uma melhora ali de uns 70%. Né? Aí tu às vezes, mas agora eu vou para um full espectro, eu vou para um THC, né? Ou troco a marca do isolado, né? Será que é o isolado que é ruim? Né? E com esse tipo de exame, então, além do paciente já melhorar, tu otimiza e maximiza o tratamento. Né? Olha só, não é defendendo os médicos, tá? Até porque eu também sou um paciente, eu também preciso de ir ao médico, mas olha só, infelizmente, a medicina que foi ensinada lá na faculdade, né, doutor? Nós conversamos bastante sobre isso. A medicina que foi criada e todos os psicotrópicos e medicamentos que foram criados, desenvolvidos, cada paciente, apesar de todos os exames anteriores, antes de iniciar um tratamento, é feito vários exames para poder, minimamente, a pessoa ter um quadro clínico para saber se vai por aqui ou vai por ali. Acontece algo que é o seguinte, pessoal. Os médicos, dentro da limitação da medicina tradicional, ele tem que ir lá e testar isso em você. E testar isso em mim. E testar aqui, testa ali, testa aqui. Qual que é o problema disso, gente? O problema disso é que é um medicamento industrializado que vem com as suas outras consequências. Às vezes trata aqui, mas mexe aqui na pressão, mas mexe aqui numa outra coisa, desenvolve um problema estomacal, gástrico, desenvolve outras coisas que, poxa, não é a intenção do médico. Mas acontece. Com o CBD, por isso que eu estou apaixonado por esse assunto, com o CBD, o canabidiol, o que acontece? Ele é um produto natural. Ele é um produto extraído de uma planta. Extraído da planta. Tá? Então, o que acontece? Ele vai fazer uma varredura em todo o sistema endocannabinoide que você e eu já temos no nosso sistema, já está preparado desde a nossa existência no nosso DNA. Quando entra esse óleo de CBD, de canabidiol, dentro do nosso organismo, que às vezes ele foi ministrado, olha, já aprendi, foi ministrado porque para curar uma enxaqueca, por exemplo, ou curar uma ansiedade. Ele acaba regulando todo o seu sistema imunológico e fazendo você talvez ter melhoras no seu ânimo. Você passa a ter dormir melhor. Você vai experimentar de uma coisa que existe uma pesquisa pelo Instituto do Sono daqui de São Paulo, diz que, olha só isso, mais de 60% das pessoas nunca souberam como que é ter um sono na camada do sono REM, que é o sono que realmente você descansa. Gente, tem ideia do que é isso? E o sistema... violento, né? E o canabidiol, independente do que ele vai tratar, ele vai fazer uma varredura e uma reconstituição do seu organismo, melhorando a pele, melhorando o envelhecimento precoce, ganhos de peso, né? Ganhos de pesos excessivos ou descontrolados, perda por de vários peso mecanismos, também. por vários mecanismos o ganho de peso ele resolve. Exatamente. É muito interessante isso que tu falou e muito importante também, né? Porque com a prática clínica, depois de tanto tempo, a gente já pega aquela manha. Por exemplo, pega o paciente lá, por isso que eu investigo toda a parte clínica também, né? Bioquímico, etc., a parte endocrinológica, imunológica. Porque, por exemplo, outro dia eu estava atendendo um paciente, ele chegou com um TSH de 6, né? Que é o hormônio estimulante da tireoide. Estava alto, estava em hipotireoidismo, né?
Aí eu dosei os autoanticorpos, não estavam altos o suficiente. Aí ele falou, começa a tomar o hormônio tireoideu aqui. Não, porque tu vai começar a tomar canabidiol. Olha isso. Em 30 dias, esse TSH estava 3,5, ou seja, estava na normalidade. Incrível. Tá? Nossa, que incrível. Mas se ele está lá com o fator reumatoide alto, lá, o normal é 20, está com 50, 60. Está tendo dor, vou ver se falar com o médico, ver se aumenta o remédio para o reumatismo. Não, espera. Tu vai começar a usar o canabidiol. O que acontece? 2, 3 meses depois, né, já está muito melhor os sintomas e esse fator reumatoide cai. Então, tu vê nos exames acontecer. Tu dosa. Isso é genial. Isso é muito legal. Paciente diabético, né? Às vezes o cara está lá usando um remédio para diabetes, para o colesterol, começa a usar canabidiol, um tempinho depois, o que acontece? Começa a ter sintoma de hipoglicemia. Uau. Porque regula o metabolismo, né? Claro, é complicado explicar como é que isso acontece, né, dentro da célula, mas faz literalmente o teu organismo começar a produzir proteínas bem dobradinhas, bem feitinhas, né? Porque proteínas mal dobradas, mal construídas, são a origem de todas as doenças. Nossa. Todas. Então, o canabidiol te ajuda a construir melhor essas proteínas em nível intracelular. Entendi. Isso aí vai para o corpo inteiro. E melhora tudo daí, né, doutor? E olha só, eu estou aqui falando... Eu estou aqui falando que o doutor está há 27 anos trabalhando na psiquiatria, atendeu mais de 1000 pacientes. Eu estou falando tudo isso aqui, só que melhor que isso é o que acabou de chegar aqui. Guilherme, obrigado, gratidão, viu, querido? Ele colocou aqui, ó, iniciei o tratamento com depressão crônica com o doutor, com CBD, com o doutor Gerson, e a minha vida mudou. Recomendo, sou entusiasta e divulgador do trabalho dele. Gente, muito obrigado, Guilherme. Não tem nada contra fatos, não há argumentos. Então, estamos falando que ele começou a se tratar de uma depressão crônica, tá? Não é a fase 1 que a gente estava falando, fase 2 ali não. Tá? É fase 3. Então, assim, o que acontece? O que eu entendi, tá? Estou entendendo, estou apaixonado por esse assunto, é que o sistema endocannabinoide, ele entra para tratar uma coisa e o contrário dos outros medicamentos convencionais, que causam outras patologias, ele faz o quê? Ele faz uma melhoria em todo o sistema imunológico da pessoa. Em todo o sistema imunológico. Então, assim, eu quero até aqui fazer uma pergunta aqui. Pessoal, esse assunto aqui, ele merecia ser falado toda semana. Quem aqui quer que eu fale com o doutor todas as quartas-feiras sobre os assuntos pertinentes aí que envolve o comportamento, que é a minha área, mas que envolve aí depressão, ansiedade e outras patologias que podem ser tratadas com o cannabis. A gente não falou nem 1%, né? Não chegamos nem 1% da coisa. Nada, muito pouco. A gente não Até falou as pessoas trazendo suas experiências, seus casos clínicos, né? Dando mais dados, aí fica muito mais interessante, né? Da gente poder orientar nesse sentido. Exatamente. É muito legal. Por quê? A gente tem que ser honesto também, assim, ó, se o cara tomou um antidepressivo e ficou bem, né? Depois de 1 ano, 2, tirou e acabou o problema dele, beleza. Ele não tinha disfunção endocannabinoide. Tá. Né? Não é o caso dele. Isso. Né? Só vamos fazer uma alerta. Mas o sistema endocannabinoide, ele dá dicas, né? Porque geralmente aí o cara não tem só uma depressão, só um transtorno ansioso, só uma insônia. Né? Quando tu vai investigar, tu vai ver que tem sinais assim de disfunção do sistema endocannabinoide. Legal. Vamos só fazer um alerta aqui. Vamos fazer um alerta. Pessoal, canabidiol no Brasil, olha só, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. O canabidiol no Brasil, não compre ele sem receita azul. Qualquer pessoa que te vender, te oferecer canabidiol sem passar pela regulamentação da Anvisa, ouve bem. Muito bem lembrado. Tá? E não for através de uma receita azul fornecida por um médico especialista, não utilize esse medicamento. É muito arriscado. Porque apesar dele ser extraído de uma planta natural, precisa ser feito um estudo sobre o seu... Isso aqui eu aprendi com o doutor. Sobre o seu quadro clínico. Porque tem pessoas que têm problema de ansiedade e ele tem outras patologias ocultas.
tá? Outras patologias Exatamente. ocultas, tá? Outros problemas que ele não tem consciência dele, tá bom? E se o CBD não for utilizado na dosagem correta, do jeito certo, sim, ele pode trazer problemas, tá? Então, por favor, responsabilidade, porque tem pessoas... Isso que falou é muito importante, né? Porque eu já comentei sobre canabidiol com alguns pacientes e alguns até disseram que usaram e passaram muito mal. Aí eu digo, tá, Claro. me traz ali a caixinha, o vidro do que tu estava tomando, né? Aí vem uma caixa assim, ó, óleo de cannabis, né? Não tem nada da Anvisa, não tem código de barra, não tem 0800 para ligar para o fabricante, não tem bula, né? Não, mas olha só, Então tu vamos nem lá. sabe o que tu tá tomando. Mas vamos lá, o nível de falsificação é muito alto. Eu já vi produtos Absurdo, com tudo isso que absurdo. você falou e ainda assim não foi ministrado por um médico e não teve receita azul. Então, pelo amor de Não Deus, teve gente, receita. lembra lá no começo. E Que eu outra, gravei o efeito colateral que tu pode estar tendo, por exemplo, digamos que tu está usando um remédio para colesterol, o LDL está lá em cima, e tu está usando aí uma rosuvastatina. Aí tu começa a usar o canabidiol, começa a ter um monte de cãibra. Bah, isso aqui é uma droga. Não Não, é. o canabidiol regulou o teu colesterol ruim, tu não precisa mais dar rosuvastatina, entendeu? E as cãibras é porque tu não tinha que estar mais tomando rosuvastatina, não tem nada a ver com canabidiol. Então tu pode fazer efeito colateral, na verdade, de uma coisa que está melhorando, né? Entendeu, gente? Então, por isso que é importante a não automedicação. Porque como tudo no Exatamente. Brasil, tudo que é novidade no Brasil, existe uma turminha que gosta de prostituir o mercado. Tá tudo bem porque Exatamente. vai acontecer. O que você Pegou não pode... vidrinho assim, ó, 5%, 3% tá vindo do Uruguai. Isso é uma nomenclatura de país latino, né, de origem espanhola, né? A Espanha, Uruguai, Argentina, eles usam esse tipo de denominação. Cuidado. Aqui no Brasil é diferente, né? E a americana também. Então tem que ter receita, pessoal, tem que ter aprovação dos órgãos de regulamentação, Anvisa, Ministério da Saúde, registro, tá? Tem que ter grau de pureza, tudo isso aí é extremamente fundamental. Não caiam na aventura do preço barato, né?